conosco, tá? Podeis assentar. Cumprimente quem está do seu lado. Fale boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Antes de entrar na palavra, temos um testemunho hoje. Flávio Nascimento. Flávio, onde tu... tu já está aí. Amém. Chega aí, irmão. Flávio, conta para mim, por favor, um pouco da tua história e o testemunho que tu tem para a igreja hoje. Boa noite, graça e paz a todos. Tudo começou como um visitante aqui na igreja. Um dia eu estava com minha esposa e eu tinha trabalhado uma tarde e peguei um peso de mau jeito. E não aguentava, né? Passei uns 30 dias, quase não levantava da cama. E eu estava sentado na cadeira ali atrás, eu chegava cedo, sentava, ficava quietinho lá, com aquela dor nas costas. E aí um dia o bispo fez uma oração chamando as pessoas e falou, coloca a mão no local. E eu sentia muita dor na coluna, que eu fui até o médico, eu fiz uma consulta lá, teve um raio-x, ele falou que eu tinha um desvio na coluna, que decorrente da paralisia infantil que eu tive quando eu era criança. Então, eu tenho uma perna menor do que a outra. E aí, como ele falou assim, você está proibido de andar de qualquer veículo de 2 rodas. Aí eu olhei para a esposa assim, eu pretendia um dia tirar a habilitação, né? E aí o bispo me chamou todos nós e fez a oração. Naquele momento a dor sumiu, não senti mais nada. Aí eu falei para o bispo aqui na hora, o bispo foi e me chamou aqui no altar. Eu fiz até uma arte aqui para mostrar que eu não tinha mais nada, eu não sentia nada. Minha mulher ficou admirada com isso. E aquela fé foi engrandecendo. Aí eu falei, eu quero ser batizado. Eu era visitante da igreja. Eu falei, eu quero ser batizado nessa igreja. E fui batizado. Eu e minha esposa fomos batizados. Meus filhos foram batizados. A minha filha foi batizada aqui. E casamos aqui na igreja também, eu e minha esposa. Casamos aqui. Depois dos meus filhos todos casados. E aí eu falei, agora a parte que eu pretendo, tirar a habilitação. Que eu tinha 46 anos andando, dirigindo nesse mundo afora, que eu era circense, sem habilitação. E pela misericórdia de Deus, né? E aí eu me senti tão confiante por ter nascido de novo, que eu falei, agora eu vou tirar a habilitação. Porque a primeira vez que eu tentei tirar a habilitação, eu não passei da recepção do psicoteste. Por quê? Porque eu não tinha leitura. Eu não sabia ler. Eu conhecia as letras, mas não conseguia entender a dinâmica, as palavras. E aí eu comecei lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia de madrugada, lendo a Bíblia com muita fé no Senhor Jesus. E aí tomei iniciativa de entrar na habilitação. A habilitação eu dei entrada foi no mês de outubro do ano passado. E aí foi um processo. Só que tem um versículo aqui na Bíblia, que esse versículo é muito forte, pequenininho. Daqui a pouco eu vou ler para vocês. E aí toda vez que eu ia fazer a prova que eu entrei no psicoteste, passei pelo psicoteste. Depois fui fazer o centrão. Falei com um rapaz lá que dava aula, eu achando que ali já estava sendo avaliado. Falei, eu tenho dificuldade para ler rápido, viu? Eu não consigo ler rápido. Ele falou, Quantas vezes, Flávio, tu foi reprovado nesse teste? Aí no teste do Detran, quando é uma preparação lá no centrão para ir para o Detran, eu fui reprovado 13ª vez. 13 vezes. A primeira vez que eu fui fazer a prova, o mouse para mim é coisa desconhecida, que eu não entendia, não conheço computador. Mas as reprovações eram por qual motivo? Porque eu não sabia, porque tem que ler e responder, né? São 40 questões para 50 minutos, eu respondi 11 questões e o tempo acabou. Ah, sim, pela dificuldade na leitura. A dificuldade na leitura, não consegui entender, né? Aí o rapaz que fica lá dando assistência falou assim, ô Flávio, você está pulando as perguntas todas? Eu falei, não, estou respondendo. Ele falou, você está pulando. Eu não sei mexer com isso. E nisso, e toda vez que eu saía rindo. Saía glorificando o nome do Senhor. Por que eu saía rindo? Porque eu sabia que Ele estava me qualificando.
Quando eu chegava em casa, os meus filhos, minha esposa falava, passou, a próxima. É assim mesmo, eu falei, Deus está me moldando, Deus está me qualificando. Amém. E eu sempre não perdi a esperança. Eu falava com a moça, aí a atendista lá da autoescola falava, e aí, Flávio? Eu falei, marca de novo. É assim mesmo, Flávio, não desiste não. Eu falei, eu tô com o companheiro maior, aquele lá de cima, como é que eu vou desistir? E toda vez, aí eu acordava de madrugada e ia para a Bíblia. E toda vez que eu ia fazer a prova, eu ficava ansioso para fazer, né? Achando que Deus ia me dar aquela alegria naquele momento. Eu falava, Senhor, eu com minha esposa, porque a gente aprendeu aqui num curso aqui da igreja, a gente orar junto, que a gente orava individual. E aí eu orava assim, Senhor, que seja a sua vontade. E aí eu ia fazer a prova, todo entusiasmado, né? Não, Deus está comigo. Quando eu chegava lá, não era dessa vez. Eu falei, Senhor, o Senhor está me moldando mesmo, mas vai me preparando. E aí, quando foi na 14ª vez, eu entrei na fila, eu estava sentado. Aí eu esqueci o celular, deixei o celular em cima lá. Falei, não vou ligar, desliguei, deixei nem no modo avião, desligava o celular, porque o celular ele enche de coisas, memória da gente. E eu queria uma memória bem, e eu só orando. Aí quando o rapaz chegou, pegou minha identidade e falou assim, Flávio, quem é Flávio? Vamos para a fila. Aí ficamos na fila da salinha lá do Detran, do João Mafra. E nisso, tinha um pessoal atrás de mim, não entendendo nada. E eu só conversando com Deus. Conversando e orando, pedindo a Deus. Falei, se for a sua vontade, Senhor, que seja. E eu não vou desistir. Quando foi na 4ª vez, aí depois, porque não recebe o resultado na hora. Recebi. Foi aprovado. Não, na hora eu passei. O rapaz falou assim, Flávio, parabéns, você passou. Fez 29 pontos, que o mínimo é 28. 29 eu fiz. Eu abracei ele, glorifiquei em nome do Senhor. Falei, não foi eu, foi o Senhor que me passou. Eu saí alegre. Cheguei em casa, foi uma alegria só. E todo mundo se ajoelhou, orou. E nisso, fui para a prova. Mas para chegar nesse nível, eu estou perguntando porque ele me contou uma parte da história, tá, gente? Para chegar nesse nível, qual foi a importância da Bíblia? A importância da Bíblia. Que tu me falou que não conseguia ler direito, por isso era reprovado. Eu não conseguia ler direito. Eu lia, mas não entendia. E aí eu peguei a Bíblia, comecei a ler. E aí comecei a entender a dinâmica. Aí peguei o livrinho, voltei a ler o livrinho da autoescola, que ali explica tudo. Eu achei que eu tinha lido o livrinho, não entendi nada. Quando foi a última vez que eu fui reler, eu comecei a entender e foi quando eu passei. Através da Bíblia. Aí eu me matriculei também na escola de Jaíba, para fortalecer a minha leitura. Mas isso aqui, eu não tenho dúvida. Graças a Deus, graças ao Senhor. Às vezes você fala, isso aí é coisa simples, pastor, isso é motivo de contar testemunho, porque só você sabe o tamanho das suas lutas, amém? Ele saiu da escola, foi na primeira série que tu me falou? Eu comecei a primeira, eu era assim, como eu era de circo, a gente nem fazia prova para passar de série. A gente chegava na cidade, a professora perguntava, o diretor perguntava, você estuda que série? A gente colocava a série que queria. Eu comecei na primeira série. Quando eu passei para a segunda, eu com minha irmã, achando que eu já estava preparado, a professora mandou eu escrever no quadro. Eu falei, professora, eu vou ali no banheiro. Nunca mais voltei para a escola. E nisso, a gente sente o peso. Porque a gente passa por situação que Deus, como eu vivia no circo, eu tinha fé em Deus, mas não era tão forte como hoje. De ter prova que Ele agiu na minha vida. Não foi só essa vez, foi várias vezes que eu comecei a entender que Deus agiu na minha vida. E como o médico falou que eu estava proibido de andar em qualquer veículo de 2 rodas, minha habilitação é carro e moto, A e B.
da minha esposa falava assim, que a prova de moto eu fiz 4 vezes. Minha esposa falou, não vai dar tempo, porque o pessoal falou, ó, Flávio, se você não adiantar, se você não passar, pode vencer o laudo, porque o laudo é 1 ano. Eu já tinha, 8 meses fazendo, pessoas passam com 2 meses ou menos. E graças a Deus, Deus me preparou e é inexplicável, não tem como explicar, tem que resumir tudo que Deus faz na sua vida, porque assim, resumir em palavra, porque não tem como explicar o que Deus faz, não tem, só viver a glória de Deus. Aquele versículo que você me falou, você consegue ler tranquilo hoje? Se o pessoal tiver um pouquinho de paciência, se o tempo não tiver estourado, o versículo está em Provérbio 16, versículo 3. Consagra o Senhor tudo aquilo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Obrigado, meu Pai. Deus te abençoe, meu irmão. É para glorificar o nome do Senhor. Sempre. Vamos ficar de pé, igreja. Não somos ninguém. É por Ele. Aleluia. Deus existe, Deus é. Ele está nas nossas vidas. Falei para meu pai hoje. Falei, pai, o senhor está curado, porque Deus é maior. O Deus que eu sirvo. E eu trocaria toda essa bênção que Deus me deu para ver a cura do meu pai. Em breve eu vou trazer um testemunho sobre ele aqui.